Você sabia que senioridade na programação, ao contrário do que muitos falam, não está relacionado a tempo? Esta é uma dúvida muito frequente. Sou júnior, sou pleno ou sou sênior? Neste vídeo, vou te dar uma visão completamente diferente, onde o tempo sim é relevante, mas não é o que mais importa. Existem outros atributos que definem essa classificação. Meu nome é Douglas Cardoso, programador há 16 anos e bora pro vídeo. Em todo projeto, durante o desenvolvimento de funcionalidades, a gente busca responder 3 perguntas. O que eu estou fazendo, o como que eu vou fazer e o porquê que eu estou fazendo determinada atividade. Essa é uma forma muito simples de classificar um júnior, um pleno e um sênior. Por exemplo, o júnior ele vai ter que buscar as respostas para as 3 perguntas. O que eu estou fazendo, o como que eu vou fazer e o porquê que eu vou fazer determinada coisa. O pleno, ele se abstém da pergunta do porquê, porque ele já tem a compreensão do porquê que ele está fazendo aquilo ao receber uma tarefa, e ele vai buscar apenas respostas para o que eu preciso fazer e o como que eu vou fazer. Já o sênior ele já sabe o porquê e ele já sabe o que, porque possivelmente ele participou das decisões de como que aquela atividade foi construída. Então ele não busca o que e o porquê, ele apenas busca respostas para o como determinada atividade vai ser desenvolvida dentro de um projeto. É por isso que usamos essas classificações para os profissionais dentro de uma empresa, pois precisamos entender qual é o nível de maturidade daquele programador dentro daquele ambiente de trabalho. Não é uma relação temporal, mas sim uma relação espacial. Dentro daquele espaço, como que aquele profissional aplica suas habilidades técnicas e também as suas habilidades de soft skills. É por isso que não depende de tempo, mas sim da capacidade daquele profissional de entregar as suas atividades naquela empresa ao qual ele está trabalhando. E é por esse motivo que um programador sênior em uma empresa pequena, resolvendo atividades não tão complexas como, por exemplo, o desenvolvimento de sites institucionais, poderá ser possivelmente um pleno ou até mesmo um júnior em uma outra empresa de maior tamanho, com atividades muito mais complexas e projetos muito mais robustos. Por esse motivo também que você vai ver algumas vagas de júnior pagando mais que o salário de um sênior, porque dependendo do local onde aquele júnior está trabalhando, ele pode sim estar empregando muito mais habilidades técnicas do que um programador sênior. Tudo vai depender do projeto em que ele está trabalhando e da exigência daquela empresa para este cargo específico. Então agora que a gente sabe que senioridade na área da programação não está atrelada ao quanto tempo eu estou trabalhando como um programador em determinada linguagem de programação, por exemplo, e sim as minhas habilidades de soft skills, vamos às habilidades esperadas para cada um destes níveis, o que é esperado de um sênior, o que é esperado de um pleno e o que é esperado de um júnior, tecnicamente e também profissionalmente. Mas antes, eu quero saber qual é o teu nível de senioridade na empresa que tu está trabalhando e há quanto tempo você já programa. Responde aqui embaixo e se ainda você não for inscrito, eu agradeço demais se você puder se inscrever no canal. Bom, vamos lá então. O programador júnior é importante que ele entenda que ele faz enquanto está aprendendo. Então ele desenvolve essas atividades enquanto ele está num processo de aprendizagem de como realizar essas atividades. Ele é um profissional que está em início de carreira, ele não tem autonomia dentro da empresa para executar a atividade sozinho, logo ele precisa ser supervisionado por alguém. Como soft skill de um programador júnior, é importante que ele seja como um profissional, uma pessoa proativa, porque ele vai precisar correr atrás e correr mais do que os outros, porque ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o porquê está fazendo e nem o como ele vai fazer. Claro que isso vai depender de programador para programador, existem júniores que são mais especialistas que outros tecnicamente, que vão ter mais facilidades, mas por ele não ter experiência na sua área, ele vai ter algumas dificuldades e ele vai perguntar muito, ele vai ter dúvidas, ele não vai ter a segurança necessária como um profissional para o desenvolvimento de determinadas atividades. Então ele precisa ser um cara proativo, precisa correr atrás, precisa perguntar, precisa ter a compreensão correta antes de finalizar uma tarefa. E é por isso que as outras 3 soft skills que eu menciono aqui, ele precisa ser um profissional dedicado, que sabe ouvir e que é muito curioso. Enquanto o programador júnior ele faz aprendendo, o programador pleno ele faz sozinho. Ele já está num nível onde ele não depende necessariamente de alguém. Claro que raras exceções, em algum momento ou outro, um programador sempre vai estar ajudando o outro. Tem atividades que são mais complexas, às vezes é necessário a gente expor nossas dúvidas para que a gente tenha a completa compreensão daquilo que estamos fazendo. Mas, em suma, de forma geral, o programador pleno, ele faz sozinho. Ele já possui alguma experiência de mercado,
É praticamente impossível um programador começar numa vaga de pleno, então as empresas elas vão requisitar que ele tenha alguma experiência, é necessário isso. Como eu falei antes, não é só o tempo que vai definir o nível de um programador, mas obviamente o tempo ele é bastante relevante também, porque o tempo é o que vai trazer experiência não apenas técnica, mas como um profissional, como um indivíduo, e isso é muito importante também, porque ele vai ter que tomar decisões muitas vezes sozinho, já que ele desenvolve as atividades sozinho, ele não vai ficar perguntando o porquê que determinada atividade vai ser feita, mas e sim o que eu preciso fazer e o como que eu preciso fazer. Então, ele finaliza as tarefas sozinho, ele não tem a dependência, assim como um júnior, e ele tem uma autonomia limitada, diferente do júnior que não tem autonomia nenhuma dentro da empresa. É esperado que o pleno já possua alguma autonomia limitada. Por exemplo, o pleno também vai corrigir alguns códigos, vai fazer code review, em alguns casos de repente pode ficar responsável por uma aprovação de algum merge request, dependendo da empresa isso pode ser possível. Então, como ele já tem uma experiência de poder pegar uma atividade e desenvolvê-la do início ao fim, ele vai poder olhar, supervisionar um programador júnior e entender que aquela atividade foi bem feita ou não e orientá-lo em como fazer melhor. Então ele tem já alguma autonomia, ainda que limitada, dentro da empresa. Eu já adiantei aqui, então o pleno ele também tem outras habilidades como conhecer o processo, os métodos de desenvolvimento dentro dessa empresa, assim como também ele tem a responsabilidade de corrigir códigos, em alguns casos aprovação de alguns merge requests. Ele vai ter alguma autonomia limitada, mas ainda assim uma autonomia mais técnica que vai ajudar a garantir o método de desenvolvimento de código dentro dessa empresa. Como soft skills, obviamente, ele vai ter as soft skills de um programador júnior, porque ele já pulou essa etapa, mas é importante que um programador pleno ele já comece a desenvolver as suas habilidades de liderança. Como? Ele vai começar a orientar os programadores júniores. É normal que os programadores júniores perguntem para os plenos, pode ter, obviamente, perguntas para sênior, vai ter esse envolvimento também, mas é esperado que o programador pleno olhe para os júniores, comece esse processo de treinamento, esse processo de liderança, de passagem de conhecimento. Então ele precisa ter no seu portfólio de soft skills, vamos dizer assim, uma soft skill de organização, porque além das atividades que ele vai desenvolver tecnicamente de sua responsabilidade, ele também é responsável pelo desenvolvimento de quem está, entre aspas, abaixo dele, ou pelo menos abaixo tecnicamente, para que essas pessoas um dia sejam programadores plenos e que esse programador pleno um dia atinja um nível de senioridade maior, que é o que nós vamos pular agora, que é o programador sênior. O programador sênior, ele não está no nível do júnior que faz aprendendo, e também não está no nível do programador pleno que faz sozinho, mas sim ele está num nível acima, onde ele faz e ele faz ensinando. Além disso, o programador sênior ele desenvolve equipes, ele desenvolve o time de programadores, ele conhece o projeto, ele conhece os processos e ele também propõe metodologias novas, tecnologias novas. É responsabilidade de um programador sênior ouvir ideias, mas ser o responsável por tomar decisões de propostas de tecnologia nova, proposta de métodos novos, propostas que vão agregar ao projeto tecnicamente falando. Além disso, ele também vai estar olhando para os plenos, desenvolvendo as equipes e também olhando no processo de treinamento dos júniors, garantindo que essas pessoas possam se desenvolver dentro da empresa e cresçam tecnicamente. E o que diferencia um programador pleno de um programador sênior são as suas soft skills, porque ele precisa ter muito bem desenvolvidas as capacidades de liderança e supervisão dentro de um projeto. Ele é responsável, ele é o que tem a maior senioridade dentro do projeto e ele é responsável pelo desenvolvimento de quem está abaixo dele, tecnicamente falando. Então os júniors vão crescer por responsabilidade dos plenos também, mas principal responsabilidade dos sêniors, assim como os plenos vão aprender a se desenvolver e um dia se tornarem sêniors a partir do desenvolvimento de liderança dos programadores sêniors atuais dentro dessa empresa. Além das skills de supervisão, de liderança, é necessário outras duas skills estarem muito bem refinadas para um programador sênior, que é a skill de comunicação. Ele vai estar responsável inclusive com clientes externos nessa comunicação,
porque ele é responsável por uma viabilidade técnica junto ao tech lead. Muitas vezes o programador sênior é o tech lead da empresa, vai depender da composição da empresa, mas é necessário que ele esteja próximo, saindo um pouco do lado técnico e entrando para a área de negócios dentro de uma empresa. Ele vai fazer a ponte com o PO, com o PM, seja quem for, ou o cliente final, e vai trazer esses requisitos. Primeiro vai torná-los viáveis ou não junto ao líder técnico, ou no caso dele ser o líder técnico daquele time, e vai ser responsável por trazer essas informações e fazer a passagem de conhecimento para o seu time, seja na sessão de refinamento de uma atividade, ou seja num treinamento para as equipes. Ele é responsável por isso. Então ele precisa ter essa boa comunicação e precisa também ter uma coisa que a gente chama de gestão de tempo. Ele precisa ser responsável pelo tempo para atuar tecnicamente dentro de um projeto, atuar como liderança dentro do projeto e atuar também trazendo esses requisitos de fora e transformando em atividades reais dentro do projeto. Então ele precisa ser, além da organização que o programador pleno tem, ele tem um nível a mais, que além de ter a organização, ele também precisa gerir muito bem o tempo dele para que as entregas sejam devidamente feitas, sem atraso. Ele vai ajudar muito o PO a garantir que o projeto seja entregue dentro do prazo que foi orçado, dentro do prazo que o time definiu. Então ele é responsável pelo desenvolvimento da maturidade desse time, além dos próprios profissionais terem a sua própria responsabilidade de crescer, é claro, mas em papéis de liderança e formação de time, o sênior é responsável por isso. Então veja que o programador pleno e o programador sênior, tecnicamente, eles podem ser iguais. O que vai diferenciar um pleno de um sênior é que o pleno não teve a capacidade de desenvolver as suas soft skills. Ou seja, tecnicamente falando, ambos podem ter as mesmas qualidades. Inclusive, o programador pleno pode ser muito melhor que o sênior, mas o sênior ele desenvolveu outras habilidades que o permitem liderar, que permite ouvir esse programador pleno que tem mais habilidade técnica. Se ele for humilde, ele vai recolher esse conhecimento de um programador pleno, vai ser humilde, entender que ele não conhece isso, mas ele tem essa habilidade de pegar essa informação, compilar ela e passar para o time ou não. Se isso vai virar uma nova metodologia ou não, não há problema vir de júnior, vir de pleno. O sênior, ele desenvolve capacidades que não estão atreladas ao lado técnico. Por isso que o sênior, sim, ele pode ter menos conhecimento técnico do que um programador pleno. Não é normal, mas isso pode acontecer, porque existem programadores plenos que já deveriam ser sênior há muito tempo e só não são porque não desenvolveram essas habilidades. Existem pessoas que são muito introvertidas, pessoas que não conseguiram desenvolver esse papel dentro das empresas que trabalharam. É normal, pode acontecer, mas eles não estão lá porque eles não conseguiram crescer em outras áreas, ficaram muito focados no técnico e esqueceram do lado profissional para desenvolver o seu plano de carreira e se tornarem sêniores e crescer mais ainda dentro de uma empresa. Então sim, um programador sênior, ele não é responsável tecnicamente por ser o melhor dentro do time, mas sim por ser o líder dentro daquele time. E uma pergunta que tem ficado aí na internet recentemente: existe um programador sênior com 2 anos de experiência? E eu vou te falar que sim, pode existir. Vamos dar exemplo que eu já falei mais cedo. Uma empresa que desenvolve sites institucionais. O conhecimento técnico necessário para desenvolver site, um júnior pode ter. Então, não é necessário grande conhecimento técnico, não é necessário uma grande aprendizagem para que leve 5, 10, 15 anos para que seja um excelente programador, desenvolvedor de sites. Mas muito possivelmente, com 2 anos você não vai ser sênior em uma empresa que tenha tamanho médio ou grande, porque lá vão ter vários outros programadores já desenvolvendo a sua carreira. Possivelmente eles vão estar há mais tempo dentro daquela empresa. Então sim, você pode entrar numa empresa sendo júnior e vindo de uma outra empresa sendo sênior. Por isso que é necessário que você entenda que esses rótulos, eles não são temporais. Caso contrário, você vai ser um desenvolvedor sênior numa empresa e vai querer entrar numa empresa maior como um sênior. E isso não vai acontecer. Você vai se frustrar, vai ficar triste e vai acabar ficando para trás do mercado. Você tem que entender que o que está em jogo aqui é o quanto que você vai ganhar. Se você ganhava R$5.000 como um programador sênior para desenvolver site, existem muitas vagas de programador júnior que estão pagando mais que isso. Então por que eu não entraria como um programador júnior numa Big Tech me pagando R$7.000, R$8.000? Se você não tiver a humildade de entender que a classificação de júnior, pleno e sênior, ela é
espacial, ou seja, ela depende do espaço que tu está e não é temporal, ou seja, ela não depende do tempo que você está naquela profissão, se você não entender isso e não tiver humildade para entender isso, muito possivelmente você vai se frustrar e vai deixar oportunidades passar por conta de um falso entendimento do que é a classificação de júnior, pleno e sênior. Espero que tenha ficado claro, o vídeo fica por aqui. Se puder curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever, eu agradeço demais, isso ajuda muito o canal. Valeu e tchau!